Olá, meu povo querido! Estamos de volta em mais uma semana espetacular de conhecimento sobre o livro de João. Isso mesmo! Como nós temos aprendido a respeito desse livro importante, do seu autor e do foco que é Cristo Jesus. Direto ao ponto é esse canal maravilhoso que traz pra gente essa didática, esse diferencial em aplicarmos o estudo da lição nas nossas classes de escola sabatina. Não esqueça que aqui na tela vai aparecer 2 QR Codes. Um que vai direcionar para o grupo de WhatsApp e o outro para direcionar para o nosso grupo no Telegram, onde você também vai poder compartilhar, curtir, comentar esse conteúdo todinho, já que o pastor Wellington manda pra gente. E por falar nisso, gente, não deixa de fazer o seu comentário, porque o seu comentário te dá direito a participar dos nossos sorteios, que durante esse trimestre, a qualquer momento, a gente pode entrar aqui de surpresa para fazer o sorteio. E quem participa do sorteio? Aqueles que comentam. Todos os seus comentários vai fazer com que você concorra no nosso sorteio especial da nossa Bíblia Andrews. Então não deixa de participar. Sem mais delongas, pastor Wellington, é com o senhor, direto ao ponto, só alegria. A lição dessa semana, ela examina a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Na semana passada, por exemplo, ouvimos sobre João Batista, mas nessa semana o personagem apresenta de novo o seu humilde testemunho, ele aparece nesse relato da lição, mas nós temos outros testemunhos relatados aqui a respeito de Jesus. Tem o testemunho do próprio Pai e tem o testemunho da multidão. Mas olha, não pode faltar o seu testemunho. Você está sendo preparado para isso na lição desse trimestre. Seja bem-vindo a mais uma lição de estudo. Nós vamos estudar nessa semana a lição número 6. Mais testemunhos sobre Jesus. Olha, na semana passada, obrigado, viu, Rose, mais uma vez aí pela tua contribuição, pelo teu envolvimento. A lição 6, ela fala de mais testemunhos sobre Jesus. E olha, aqui nós temos um paradoxo nesse verso áureo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Qual é o paradoxo? Sim, é para você responder, vai lá. Tente acertar aí. Eu enxerguei um paradoxo no verso. Eu não sei se você vai concordar comigo, se vai ter a mesma compreensão. Mas assim, Jesus esteve 3 anos e meio perto das pessoas. E muitos o rejeitaram. E agora, quando ele é levantado da terra, ou seja, aí é uma alusão à sua morte, à sua ascensão ao céu também. Quando ele é levantado da terra, eis o grande momento de ele atrair as pessoas. O que nos leva a pensar o seguinte: o ponto alto do ministério de Jesus não foi estar perto das pessoas, porque muitos o rejeitaram, mas o ponto alto do ministério de Jesus foi quando ele foi levantado na cruz, para que você pudesse estar perto dele. E eu espero que você aceite esta última oferta, esse apelo de Deus para a humanidade. Jesus na cruz, salvando aqueles que nele creem. Olha, o esboço está bem aí na tela, dê uma olhada. Nós vamos tocar em 4 pontos na lição dessa semana. Inclusive, João Batista aparece novamente no cenário. Depois tem o testemunho de Jesus, depois tem o testemunho do Pai e tem o testemunho da multidão. Ok? É esse o caminho que você deve usar como um norteador para a sua abordagem da lição dessa semana. Vamos então à primeira parte. João Batista, ele fala que é o precursor, ele se identifica como amigo do noivo, mas ele não era o noivo, e ele mostra uma atitude de humildade, que isso já foi um tema da lição número 4, se não me falha a memória. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aliás, isso pode ser aplicado na minha e na sua vida. Todos nós precisamos diminuir o nosso eu, para que Deus cresça em nossa vida. Convém que ele cresça. Quanto mais de Deus na minha vida, menos do eu. E mais possibilidade de eu estar semelhante a Jesus, ok? Olha, essa aplicação é interessante. O que podemos aprender com o exemplo de João Batista sobre a humildade? E a pergunta 2 da lição de segunda-feira, pergunta 2, ela diz assim:
o que João Batista disse sobre Jesus que o povo não esperava do tão aguardado Messias. Olha, dê uma olhada aí no esboço. Testemunho de Jesus, ok? Depois testemunho do Pai, depois testemunho da multidão. Sabe o que é que eu poderia ter colocado aí no lugar da palavra João Batista na lição de domingo? O testemunho do Espírito Santo, que é exatamente a abordagem da lição de segunda-feira. Então você pode falar assim, olha, a lição dessa semana fala do testemunho, fala de 4 testemunhos. O testemunho do Pai, o testemunho do Filho, o testemunho do Espírito Santo e o testemunho da multidão. Pronto. Eu já até agora, aqui, enquanto eu estou gravando, já refiz o esboço. Você pode até fazer um novo esboço para a abordagem da lição. Você começa falando do Pai, lição de quarta-feira, depois você vai para o testemunho do Filho, lição de terça-feira, e vai para a lição de domingo, testemunho do Espírito Santo, e termina com a lição de quinta-feira. Ó, fica tranquilo, eu mudei aqui a abordagem do esboço, mas no grupo do WhatsApp e do Telegram eu vou colocar 2 propostas. Essa que você está visualizando aqui no vídeo, e vou colocar também essa nova proposta que eu acabei de ter aqui, dando uma olhada aqui na minha abordagem. Eu percebi que a lição pode ser ajustada, realinhada, em vez de começar com domingo, segunda, terça, quarta e quinta, ela pode começar com quarta, ir para terça, depois ir para domingo e termina com quinta-feira. Tranquilo? Me siga no canal do Telegram e também no canal do WhatsApp, está aí o QR Code na tela, dê uma olhada aí. E você vai participar desse grupo onde eu publico toda semana o PowerPoint ou o PDF da lição com esse esboço que nós apresentamos aqui no YouTube, tá bom? Obrigado aí pela compreensão e fecho o parênteses. Vamos voltar ao estudo. Segundo a proposta que temos aqui na tela, que você está acompanhando, nós temos agora o testemunho de Jesus. A pergunta número 2, é só para lembrar, Jesus era filho de Deus, ok? Então o que é que João Batista disse sobre Jesus? Que ele era filho de Deus. Agora vamos para a lição de terça-feira, o testemunho de Jesus. Ele declara, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Olha, é uma declaração sobre si mesmo. Apesar disso, houve a rejeição e houve também a aceitação. Então, ainda que Jesus diga o que ele é, o mundo está sujeito a acreditar ou não. E essa história é exemplificada no relato de São João, capítulo 6, nesses versos que eu coloquei aí. O testemunho do Pai. Aqui eu quero sugerir a você que revise com a sua unidade de ação as perguntas 4 e 5. O que Jesus disse sobre o Pai e o que o Pai disse sobre Jesus. Tá bom? As perguntas 4 e perguntas 5 tratam desse assunto e é bom que você interaja com a sua unidade de ação sobre esse tipo de testemunho. E finalmente o testemunho da multidão. Aí temos a fala dos guardas e temos a fala de Nicodemos. Isso aqui é um relato quando mandaram prender Jesus. Esse relato aqui é muito bonito. Aí, imagine, os guardas vão lá para prender Jesus. Chega lá, Jesus está falando. E os guardas ficam ouvindo. E aí eles voltam e dizem assim, olha, jamais alguém falou como ele. O testemunho de Jesus foi tão forte, a mensagem de Jesus foi tão forte, que alcançou também o coração daqueles soldados. Eles mudaram de propósito, foram para prender Jesus e voltaram libertos com a presença de Jesus. Essa experiência precisa acontecer também, talvez, na nossa vida, ou na vida de alguma pessoa que ainda não conhece Jesus e que precisa ser liberto. Conheça a verdade te libertará. Olha, por que é importante para a nossa fé contar aos outros o que Deus fez em nossa vida? Como eu disse, nós temos o testemunho do Pai, o testemunho do Filho, o testemunho do Espírito Santo e o testemunho da multidão. Nesse caso aqui da lição, dos guardas e de Nicodemos. E o seu testemunho, está onde? Como é que vai ficar a sua participação nessa história? Olha, entre nessa história de Jesus e comece a falar do que ele fez na sua vida. Vá direto ao ponto, para que as pessoas possam entender a preciosidade que Jesus é na sua existência e como ele mudou a sua história. Na próxima semana,
Bem-aventurados que creram. É um assunto interessante, porque felicidade é só para quem tem fé. A verdadeira felicidade é para quem tem fé. Até a próxima semana, que Deus te abençoe. Vou aguardar você com muita fé.